O nosso texto de hoje será o de número 136 do nosso livro Fonte Viva, Vivamos Calmamente. Antes de entrarmos nesse assunto, é sempre muito importante, eu cheguei até a comentar sobre isso no estudo do fim de semana que eu fiz na Sala Espiritismo Net Brasil, que tratava da metodologia do estudo do Evangelho. De que forma, que através da doutrina espírita nós podemos estudar então o Evangelho. E esses livros que nós utilizamos para fazer essas reflexões de sexta-feira aqui no nosso trabalho, como Fonte Viva, Vinha de Luz e tantos outros livros que vão sendo publicados, trazidos pelos espíritos e que tem como objetivo principal trazer para nós reflexões baseadas em passagens dos evangelhos. Então, quando nós estudamos um livro, como por exemplo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos então Kardec pegando um trecho, uma passagem dos evangelhos, relativas a determinados temas que ele vai então organizando, e depois ele traz as suas próprias considerações baseadas nos conhecimentos que ele adquiriu do decorrer dos seus estudos, como também nas instruções dos espíritos ele traz para nós ali as comunicações que trazem interpretações sobre determinados temas. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a interpretação do Evangelho segundo aquilo que a doutrina espírita apresenta para nós como base filosófica. E esses livros que nós estudamos, eles são uma continuação desses estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos perceber que, por exemplo, nesse livro Fonte Viva que nós estudamos, temos ali versículos que são selecionados por Emmanuel, e a gente, claro, interpreta como sendo de Emmanuel, abraço Balk, interpreta como sendo de Emmanuel, mas nós sabemos com tranquilidade que existe uma equipe espiritual extensa trabalhando para o desenvolvimento desses temas. E aí então nós temos ali esse trabalho capitaneado por Emmanuel, mais uma legião de espíritos que acaba trazendo pontos de vistas diferentes, interpretações, tudo isso à luz daquilo que a doutrina espírita apresenta para nós. Então, para quem gosta de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não pode deixar de ter esses livros complementares que vão também nos ajudar a ter uma interpretação mais direcionada para tudo aquilo que a doutrina espírita nos apresenta. Então, nesse caso, nós estamos aqui no item número 36. O título é Vivamos Calmamente. Foi separado então para nós aqui um pequeno versículo de uma passagem de uma das cartas às comunidades de Tessalônica, ou seja, Tessalonicenses, em que Paulo, conversando com eles, disse que procureis viver sossegados. Então essa é uma das passagens contidas nessas cartas, em que Paulo se comunicava com aquelas comunidades que estavam em processo de formação, em processo de solidificação dentro dos estudos dos ensinamentos de Jesus. Então eram comunidades distantes, então eles se comunicavam através de cartas ou mesmo através de presença, da presença do próprio Paulo em algumas comunidades, e aí então ele ia dando essas instruções. Mas de que forma que nós podemos entender então que procureis viver sossegados? Como que a doutrina espírita poderia interpretar para nós essa passagem? É claro que ela, fazendo uma interpretação correta, uma interpretação sábia desses ensinamentos, a doutrina espírita não teria uma contribuição muito diferente daquelas que outras filosofias que consigam fazer uma interpretação correta dessa mensagem poderiam fazer. Então, na verdade, nós estamos apenas reafirmando aquilo que é o verdadeiro sentido dessa mensagem. Então diz para nós assim, que procureis viver sossegados. Dentro da nossa vida, de um modo geral,
nós temos uma rotina, nós temos relacionamentos, nós temos compromissos, temos atividades diversas. E quando nós fazemos uma análise cuidadosa a respeito do nosso modo de viver, nós vamos perceber, e eu falo nosso, claro, abrangendo, né, com toda a pretensão, mas abrangendo toda a humanidade, e nós podemos dizer isso com absoluta tranquilidade, sem nenhuma arrogância de querer conhecer o coração das pessoas do nosso mundo hoje, pessoas que estão distantes, que nós nem fazemos ideia como é seu modo de viver, mas aquilo que a doutrina espírita passa para nós, quando nos permite abranger a nossa visão e ver a qualidade do nosso mundo hoje, um mundo de provas e expiações, então engloba todas as culturas, todas as nacionalidades, todas as crenças, enfim, vamos então envolvendo a humanidade toda e percebendo que o estado que nós vivemos hoje é um estado muito semelhante que outras pessoas também vivem. Isso porque, embora nós tenhamos experiências diferentes, em áreas diferentes, em intensidades diferentes, nós percebemos que as aflições de alguma forma acabam sendo as mesmas para todos. Então viver num mundo como o nosso, e nós lembramos a passagem que Jesus trazia, que dizia que a felicidade não é desse mundo, exatamente porque o estado de felicidade é um estado de harmonia plena que cada indivíduo consegue construir dentro de si mesmo, nós podemos ver que no nosso mundo de hoje, um mundo de concorrências, um mundo de necessidades, um mundo de conflitos, nós não encontraremos a felicidade, salvo no coração daqueles que chegam até nós com a missão de nos ajudarem a alcançar esse estado. Então nós temos hoje vendo o mundo vivendo todas essas dificuldades, vivendo todas essas aflições. Então quando nós queremos viver esse sossego, e claro, nós podemos trazer, né, uma definição bastante prática, até mesmo vendo o dicionário. O sossego significa para nós a quietude física, o descanso, o repouso, ou de uma forma mais psicológica, nós podemos dizer que seria... só um instantinho aqui. Podemos dizer que seria assim a ausência de problemas, a ausência de preocupações, de trabalho excessivo, de calma, de tranquilidade. Então a definição do dicionário fala para nós alguma coisa que nós raramente encontramos no mundo. E mais ainda, que nós raramente encontramos dentro de nós mesmos. Então, embora nós desejemos alcançar esse estado de tranquilidade, as circunstâncias da nossa vida sempre trazem para nós essas angústias, essas aflições. Então, mas nós devemos nos perguntar, nesse momento, e aí é muito interessante que a gente percebe que, para nós, por exemplo, da filosofia espírita, nós temos essa visão de que nós estamos construindo hoje, aqui no nosso mundo, o futuro espiritual que nós desejamos. Essa é a interpretação que nós fazemos da doutrina espírita, mas que na verdade ela fala para nós que nós devemos construir esse estado de tranquilidade independente da dimensão onde nós estejamos, independente do futuro que nós esperamos alcançar. O que nós vivermos agora vai naturalmente refletir na nossa vida a partir de agora, né, no decorrer de toda a nossa existência. E aí a gente faz um paralelo de algumas filosofias, que a gente lembra sempre que elas vão se complementando, porque a doutrina espírita fala para nós sobre a vida no mundo físico, a vida no mundo espiritual, ou seja, a nossa origem, o nosso destino e a relação que existe entre essas duas dimensões. Mas muitas vezes nós esperamos alcançar esses conhecimentos, alcançar essas respostas, mas não nos preocupamos com o nosso modo de viver. Então o Evangelho, embora ele seja para nós bastante claro em todas essas interpretações, nós vamos então moldando a nossa vida, moldando então a nossa rotina, a nossa forma de viver, para alcançar essa tranquilidade, mas obviamente a gente acaba não sendo tão bem sucedido nisso.
E por isso, por mais que nós tentemos, as aflições e as angústias continuam nos acompanhando. Então nós temos hoje no mundo várias filosofias que procuram apresentar propostas para que a gente possa alcançar essa condição. Eu me lembro, por exemplo, da filosofia budista, da filosofia oriental, que, conforme eu conversei com vocês, né, participando de um congresso ecumênico, o preletor, que era aquele responsável por transmitir esses ensinamentos, o preletor está para o budismo como o palestrante está para a doutrina espírita, né? Então, nós temos ali uma equivalência nessas duas tarefas. E aí, então, nesse congresso ecumênico, o tema principal era exatamente a morte. E aí, então, cada uma das filosofias presentes naquele congresso, né, a Umbanda, a Umbanda estava presente, a religião islâmica, a doutrina espírita, a Seishonoye, que é uma filosofia também oriental, o budismo. Então, cada um apresentando a sua visão a respeito da morte. E o detalhe interessante é que quando eu ouvi aquele preletor comentando, assim como também o próprio, esse preletor, né, ou melhor, tinha uma monja budista e tinha um preletor da Seishonoye. Quando eu ouvi os dois comentando, era muito interessante que o que mais se destacou na palestra que eles apresentaram era exatamente que não havia tanta preocupação com a morte dentro dessas filosofias. Havia preocupação no modo de viver das pessoas. Porque a morte vai chegar para todo mundo e a morte vai te trazer como consequência aquilo que você viveu na sua vida. E aí eu me lembro de Raul Teixeira, que trouxe uma passagem que dizia: tal vida, tal morte. Ou seja, aquilo que nós vivemos aqui no mundo físico é aquilo que nós viveremos no mundo espiritual. Então, essas filosofias orientais, elas têm essa grande preocupação de fazer com que as pessoas trabalhem pela sua harmonização. Aprendam a lidar com os seus desafios, aprendam a lidar com os seus compromissos, com a sua rotina, com as suas responsabilidades, com os seus relacionamentos, para que ela possa, lidando com cada uma dessas situações, para que ela possa construir dentro de si mesma essa base de harmonia, essa base de tranquilidade e, utilizando a expressão aqui do nosso estudo hoje, esse sossego que todos nós desejamos alcançar. Então nós precisamos aprender a viver. Aproveitando aquela passagem, aquele verso da música de Roberto Carlos, né, do Rei, é preciso saber viver. E a pergunta é, né, qual exatamente o nosso grau de entendimento sobre esse é preciso saber viver? Porque, na verdade, o que nós queremos, dentro dessa nossa ansiedade, dessa nossa grande expectativa, é exatamente alcançar aquela felicidade que, como nós já trouxemos aqui tantas outras vezes, uma felicidade que, na verdade, ela não passa de uma condição de conforto, de uma condição de segurança, de uma condição de estabilidade. E para isso a gente acaba fazendo tudo aquilo que é possível e necessário dentro da nossa visão para alcançar essa tranquilidade, essa segurança. Só que nós nos esquecemos do preço que acaba sendo cobrado pelas ações e pelas escolhas que nós fazemos. E aí então assim, eu quero ser feliz. Para ser feliz eu preciso ter dinheiro. Então eu preciso trabalhar desesperadamente para ter dinheiro para ser feliz. Só que esse trabalho desesperado acaba provocando nele desgastes emocionais, preocupações excessivas, complicações nos desdobramentos da sua vida pessoal. O custo é muito alto, Balk. Então, na verdade, assim, o modo como nós estamos vivendo hoje, sem esse entendimento do que é viver em harmonia, do que é viver em tranquilidade, do que seria para nós, né, do que será para nós esse estado de plenitude futura que nós desejamos, pelo fato de não termos esse entendimento, a gente vive de acordo com os estímulos que o mundo acaba trazendo para nós. Não somente os estímulos e as cobranças, como também os próprios exemplos que chegam para nós. Nós vemos as pessoas que são bem-sucedidas materialmente, que apresentam na aparência essa certa tranquilidade, mas nós não imaginamos o preço que foi cobrado, que até mesmo pelo fato de estarem tão acostumadas
a sofrerem esses desequilíbrios, esses impactos, esses transtornos, acreditam que é um preço válido para ser pago, em nome dessa tranquilidade material que estão tentando alcançar. Então, essa sugestão que é trazida para nós, vivamos calmamente, é necessário que nós façamos primeiro uma reflexão profunda de que forma exatamente nós estamos vivendo hoje. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo em nome dessa tranquilidade, em nome dessa harmonia e dessa paz interior que nós tanto ouvimos falar. É importante nós vivemos uma paz interior. Mas o que é essa paz interior? De que forma que ela pode ser alcançada? De que forma que ela pode ser construída? Qual é exatamente o nosso modo de viver que seja compatível com esse estado que nós desejamos alcançar? Para alcançar, então, essa condição, a gente costuma, nas mais variadas áreas da nossa vida, como comentamos há pouco, vivemos impulsivamente. Né? E essa impulsividade significa assim, nós queremos alcançar essa condição, mas essa condição ela deve vir de um modo imediato. Então nós fazemos muitas vezes mudanças radicais, temos atitudes drásticas em nome dessa conquista, e aí então nós vamos vivendo então um círculo vicioso. Para saciar uma determinada necessidade, nós criamos novas necessidades. Então a gente nunca consegue assim manter, quitar essas nossas necessidades para vivermos depois com equilíbrio. Nós sempre temos a necessidade de criar alguma coisa para suprir outra necessidade. Seria mais ou menos dentro desse sistema financeiro, como se nós fizéssemos um empréstimo para pagar outro empréstimo. E depois para pagar outro empréstimo, e vamos vivendo nesse círculo vicioso, tentando sempre alcançar uma condição, criando um problema que vai depois mudar aquilo que nós estamos construindo. Então, em vez de nós construirmos e mantermos a estabilidade, nós tiramos de alguma coisa para pôr em outra. E depois a gente fica sempre tentando repor nessa busca incessante de alguma coisa que nós simplesmente não sabemos o que é. Porque nós estamos caminhando por uma direção equivocada para alcançar aquele mesmo objetivo. O Fábio colocou, bom dia Fábio, estava pensando sobre o livro do Apocalipse, e lá fala dos nossos pecados alcançando os céus. Pensei, será que essa expressão não se refere às projeções no umbral das nossas mentalizações? Chega um ponto que deve encher o lado de lá. Estava pensando nos filmes de terror, pavor, etc., que acaba refletindo nas nossas mentes, gerando vibrações. Fábio, mais ou menos aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco, nós estamos tão acostumados a viver dentro dessa correria, dentro dessas aflições, que até mesmo nos nossos entretenimentos, nós nos enchemos dessas imagens, que são imagens angustiantes, imagens aflitivas, que para nós, de certa forma, são bastante prazerosas, porque nós nos acostumamos a viver com isso. Na nossa alimentação, por exemplo, nós nos acostumamos a viver, a saborear, por exemplo, excesso de açúcar, excesso de gordura, deficiência em vitaminas, em proteínas, em verduras e legumes. Então nós escolhemos ali o nosso cardápio ideal, não apenas para a nossa alimentação saudável, mas para a nossa satisfação alimentar. Nos nossos esportes, que seria o esporte tem o objetivo principal de proporcionar para nós a saúde física e a saúde mental, mas a forma como nós nos entretemos com os nossos esportes acabam fazendo com que nós nos tornemos cada vez mais infelizes e até mesmo agressivos também na prática esportiva. Nosso modo de viver, nós queremos ter aquela tranquilidade, ter aquele equilíbrio, mas nós vivemos então com hábitos, com péssimos hábitos, vivemos ali ingerindo substâncias, provocando doenças no nosso organismo. Todo mundo quer viver aquela alegria nos relacionamentos, aquela felicidade com o companheiro, com a companheira, com a família e tudo mais, mas de que modo que nós nos relacionamos com as pessoas? É aquela competitividade, um querendo se sobressair ao outro. Então, quer dizer, todos nós queremos a coisa certa, fazendo do modo errado. E isso começa principalmente na nossa mente. Quando eu falei para vocês sobre a filosofia oriental,
ela tem como principal objetivo fazer com que nós entremos naquele estado de meditação contínua. Para cada ação que nós vamos tomar, nós temos a necessidade de fazer uma reflexão para analisar exatamente o objetivo daquelas ações e quais são as consequências que elas vão trazer para todos nós. O Chico até colocou, com vários parâmetros diferentes, fica mais difícil a escolha correta, né? Até numa loja com muita oferta, o cliente pode ficar confuso. O detalhe, Tico e Teco, é um comentário legal esse que você pôs, porque nós temos assim hoje, como eu falei anteriormente, nós temos hoje muitas propostas no nosso mundo hoje para oferecer para nós esse estado de felicidade. Cada filosofia, cada religião, cada modo de viver para nós é uma proposta. Porque nós podemos dizer claramente que nós não sabemos, como eu disse para vocês, é preciso saber viver, nós não sabemos como viver. Então nós estamos buscando alternativas. Cada uma dessas propostas apresenta para nós um modelo de felicidade. Esse modelo pode servir para algumas pessoas, dependendo daquilo que ela busca, e esse modelo pode não servir para a pessoa, já que ela tem outros interesses. Para nós, em especial, que tivemos contato com a mensagem de Jesus, que foi trazida para nós, transcrita para nós através dos evangelhos, nós temos ali um modelo de conduta. E esse modelo, ele é essencialmente moral. Se nós conseguirmos viver na prática aquilo que foi passado para nós, tanto através do exemplo, do próprio exemplo de Jesus, como também dos seus discípulos, mas também na teoria, do modo como é descrito, apresentando para nós os modelos, apresentando para nós as causas e consequências, se nós conseguirmos viver esse universo moral dentro de nós mesmos, isso naturalmente vai se refletir no nosso modo de viver. Então nós teremos mais tranquilidade nos nossos relacionamentos, teremos mais cuidado com o nosso organismo, trabalharemos com mais equilíbrio, apenas para termos aquilo que vai nos proporcionar segurança e não aquilo que vai alimentar as nossas fantasias. Nós viveremos num mundo, numa sociedade mais harmônica, numa sociedade mais pacífica, porque cada um vai viver dentro de si mesmo essa mesma paz, essa mesma harmonia. Só que o problema é que essas filosofias, embora pelo menos aquelas do mundo ocidental, elas sejam sustentadas, baseadas nos ensinamentos do Evangelho, elas fazem uma interpretação equivocada, falando que as pessoas têm que trazer a felicidade de fora para dentro, e não fazer com que a felicidade se desenvolva dentro dela, para depois refletir nas suas ações exteriores. Então os espíritos insistem em trazer para nós essa visão do mundo espiritual, e para nós espíritas é um estímulo muito grande, porque eles falam para nós que o mundo espiritual, que será o nosso futuro, já não mais uma expectativa, mas uma realidade que nós vamos alcançar, essa felicidade futura será mais ou menos sólida de acordo com aquilo que nós construímos na nossa vida hoje. Então, para nós espíritas, nós temos um estímulo a mais. Não apenas vivemos em harmonia agora, nesse momento, mas também construindo algo que vai render para nós frutos no futuro. Então nós vivemos agora pensando, eu estou vivendo bem agora porque eu sei que no futuro espiritual, eu sei que na minha próxima existência, eu vou colher esses frutos que foram semeados. Mas de um modo geral, olhando para o mundo hoje, nós vemos que as pessoas estão vivendo sem nenhuma expectativa do futuro. As pessoas estão desesperançadas. As pessoas estão, até mesmo em situações mais drásticas, desesperadas. Então, quando você apresenta para ela assim, olha, viva dessa forma, siga o ensinamento de fulano, um desses fulanos seria o próprio Cristo, siga o ensinamento dele, porque você vai alcançar o reino dos céus. Se você não acredita no reino dos céus, qual é a motivação que você tem para fazer aquele grande sacrifício para modificar a sua própria vida? Então, na verdade, o que falta para nós é tudo isso. É estímulo, é esperança, é confiança, para que a gente possa, de fato, modificar o nosso modo de viver. Para muitos, como foi o caso que eu comentei com vocês das filosofias orientais, fala para nós assim, simplesmente, seja feliz agora.
Não fica preocupado em viver o futuro. Não fica preocupado com o que vai acontecer depois da morte. Viva a sua felicidade agora, porque tudo virá como consequência. Até mesmo aquilo que você não imagina que virá. Mas pela própria lei de atração, pela própria lei de harmonia, aquilo que nós construirmos agora vai ser exatamente aquilo que nós vamos receber. Se nós prepararmos um salão com uma boa decoração, com uma boa estrutura, com uma refeição agradável para aquela reunião, nós tenhamos certeza que as pessoas compatíveis com aquele ambiente vão comparecer. Se nós acumularmos lixo, se nós acumularmos entulho no nosso quintal, pela própria lei de afinidade, nós já temos certeza de quem serão os habitantes que vão compartilhar daquele espaço com a gente. Não é uma questão assim, se eu preparar desse jeito, vai chegar alguém contrário. Não. Pela lei de harmonia do universo, por essa lei universal de atração, nós estamos construindo aquilo que nós vamos atrair. Então hoje nós temos várias propostas, como nós dissemos há pouco, que vão nos mostrar o melhor jeito de viver, tendo uma referência sólida, como por exemplo o próprio ensinamento de Jesus, ou podemos pegar qualquer outra filosofia muito bem elaborada. Se nós pegarmos a filosofia budista, ela traz os mesmos ensinamentos que Jesus trouxe. Se nós pegarmos uma filosofia de uma outra crença, nós teremos da mesma forma também ensinamentos compatíveis com aquilo que Jesus trouxe. Cabe a nós agora a sabedoria de fazermos essas escolhas. Para a gente poder pegar aqui o nosso estudo, vamos dar uma lidinha naquilo que Emmanuel trouxe para nós. Porque ele aborda exatamente esse tema e traz para nós aqui pontos importantes para as nossas reflexões. Então, mais uma vez, ele pergunta, é colocado para nós, por Paulo de Tarso, que procureis viver sossegados. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da aquietação da nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de instrução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia, em favor de nós mesmos. Então essa mensagem, a gente viu aqui, trazendo para nós aqui uma reflexão importante sobre tudo isso, porque se nós queremos de fato alcançar essa harmonia, a harmonia é essa que nós estamos aprendendo a conhecer através das incontáveis comunicações que os Espíritos trazem para nós, exemplificando o seu modo de viver, trazendo para nós como exemplo o seu modo de viver e aquilo que eles viveram ou estão vivendo em consequência das escolhas que fizeram. E um detalhe importante que nós vemos no mundo hoje, daquilo que eu comentei agora há pouco com vocês, obrigado, Cindizinho, daquilo que eu comentei agora há pouco com vocês, é exatamente isso. Nós tentamos suprir alguns dos vazios dentro de nós, causando ou provocando outros vazios. Isso significa que nós vivemos em constante ansiedade, tentando encontrar uma forma
de acalmar o nosso coração, de acalmar a nossa mente. E aí então nós buscamos alternativas que dizem respeito, por exemplo, ao nosso entretenimento, que dizem respeito às nossas aquisições, à construção do nosso patrimônio. E na verdade nós estamos nos afundando cada vez mais, nos agitando cada vez mais. Quanto mais nós sofremos, maior é a nossa ansiedade para acabar com esse nosso sofrimento, só que inconscientemente mais sofrimento nós estamos provocando. Principalmente no mundo como o nosso hoje, que mostra que muitas dessas agitações e dessas aflições que nós estamos vivendo são legítimas a princípio. Exatamente porque nós estamos sofrendo o impacto de muitas situações que trazem para nós necessidades que são verdadeiras. É aquele que está desempregado, é uma crise econômica, e a gente lembra sempre que, sendo seres integrais, como nós somos, e essa integralidade, como lembra Joana de Ângeles, fala exatamente dos diversos aspectos que nós trazemos na nossa personalidade. Aquele aspecto biológico, ou seja, nós somos seres ocupando um corpo biológico que precisa estar em pleno funcionamento para que o resto se desenvolva bem. Nós somos seres emocionais e temos as nossas emoções extremamente voláteis que vão se agitando de um lado para outro de acordo com os estímulos que nós recebemos. Nós temos ali uma vida social que diz respeito aos nossos relacionamentos, à nossa vida econômica. Nós temos também a nossa vida espiritual, que é aquilo que nós esperamos alcançar nessa nossa realidade espiritual, e temos também aquele aspecto que é o próprio aspecto espírita, que é a forma como nós nos relacionamos com essa dimensão espiritual, influenciando e sendo influenciados. Tudo isso que nós estamos vivendo agora, com todos esses elementos, é difícil para nós vivermos em equilíbrio, porque no momento em que um desses aspectos acaba sendo atingido por uma situação da nossa vida, os demais acabam sofrendo também. Mas nós lembramos sempre que essas situações exteriores, sim, elas podem provocar em nós efeitos negativos, mas a maior parte, como lembra Kardec através daquelas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados os aflitos, lembra que a grande parte das aflições que nós vivemos são aquelas que nós mesmos criamos. São aquelas que nós mesmos provocamos por não sabermos lidar com aquilo que pertence ao nosso próprio domínio, que é aquilo que existe dentro de nós. Eu não posso mudar as pessoas num relacionamento em que eu tenho um relacionamento difícil, problemático, indiferente, no meu ambiente profissional, no meu ambiente familiar, no meu ambiente afetivo. Eu não posso mudar o outro. Então, pelo fato de eu não conseguir mudá-lo, eu começo então a viver toda aquela agitação e todo aquele drama que eu mesmo criei. Se eu não posso mudar o outro, eu tenho que ter consciência que eu posso me transformar. E me transformando, eu vou ter equilíbrio para lidar com aquilo que não pertence ao meu campo de domínio. Eu não posso controlar o mundo, eu não posso acabar com a violência que passa na televisão, eu não posso acabar com os problemas econômicos porque passa o nosso país, mas eu posso manter o meu controle para poder lidar com essas situações e tentar amenizá-las tanto quanto possível. Então esse Vivamos Calmamente, o título do nosso estudo de hoje, começa principalmente com essa nossa harmonia, com essa nossa tranquilidade que nós devemos construir dentro de nós. O Tico Teco lembrou aqui que o conceito de paz também parece caduco. E de fato, quando nós falamos assim, não, nós temos que viver a paz, aí vem aquelas musiquinhas de fim de ano, principalmente nessa época, né? Vamos viver a paz, todo mundo vestido de branco, soltando aquela pombinha branca, cantando musiquinhas de paz, de harmonia. Dá a impressão de que as pessoas não confiam mais nisso. Dá a impressão de que as pessoas já não têm mais certeza se de fato é possível nós alcançarmos esse estado de paz e de felicidade. Só que é possível, sim. É possível desde que nós entendamos que esse estado de harmonia depende daquilo que tem dentro de nós.
Virou folclore, Balk, virou assim aqueles chavões surreais, aqueles chavões utópicos, e na verdade não, o estado de paz e de felicidade é uma realidade que existe dentro de nós. Ela só está coberta por muito entulho que nós acumulamos na nossa vida. São aquelas sucatas que nós vamos guardando, aqueles cacos que sobraram dos problemas que nós enfrentamos, e nós vamos então acumulando, e de repente nós nos perguntamos, mas cadê a paz que eu estou procurando? O problema é que nós estamos procurando fora de nós. Nós queremos a paz transformando o outro. Nós queremos a paz transformando o indivíduo. Mas nós vamos encontrar a paz transformando a nós mesmos. Começando nessa transformação, nessa modificação do nosso modo de viver. Porque cada modificação positiva que nós promovemos, que nós realizamos, nós tiramos um pedacinho, um pouquinho dessas sucatas, um pouquinho desse lixo que acontece, que nós acumulamos dentro de nós. Basta a gente perceber daquilo que acontece no nosso mundo, como hoje, por exemplo. Hoje é um dia especial. É aquela famosa Black Friday, aquela sexta-feira negra de grandes promoções, de grandes compras, de grandes gastos, de grandes consumos, de grandes ansiedades. Então nós vemos que hoje é um momento de grande agitação aqui no nosso país em virtude desse estímulo que é dado ao comércio. E aí então as pessoas procuram saciar as suas necessidades exatamente na compra daquilo que ela acha que vai fazê-la feliz, sem ela perceber que aquilo tem um prazo de validade, que o débito que foi adquirido será um débito que vai exigir dela um esforço para ser cumprido. Claro que a gente não fala daquele que se aproveita da situação para poder realmente adquirir aquilo que precisa. Mas nós percebemos que começam a aparecer aquelas promoções de tudo quanto é lado, e nós ficamos então ansiosos de querer adquirir, de querer consumir, de querer ter pelo prazer de ter. Prazer de consumir alguma coisa que os outros consomem. De acumular alguma coisa na nossa casa, simplesmente para poder fazer com que aquela nossa ansiedade seja suprida por uma aquisição. A mesma coisa acontece em épocas de festas, em épocas de grandes comemorações, onde o principal objetivo não é a harmonia, mas é a troca de presentes, a troca de interesses, e isso acaba gerando em nós também grandes expectativas e grande ansiedade. Para aquele que pode comprar, compra porque pode para tentar preencher um vazio. Para aquele que não pode comprar, tem vontade de comprar, mas não consegue comprar, aumentando cada vez mais a sua ansiedade. Já pensou, Bal, que se fosse possível isso? Se existisse um shopping dos sentimentos, compraríamos a paz, o amor, fraternidade, solidariedade, perdão, etc. Né? A gente compraria ali, né? Dá um pacote para mim e embrulhe o outro para a viagem. E aí então os presentes, nós trocaríamos presentes exatamente fazendo isso. Eu trouxe para você, nesse pacote, a paz. E é exatamente um voto que nós trocamos de modo geral. São votos que nós trocamos nessa época de fim de ano. Eu desejo para você paz, desejo para você harmonia, desejo para você prosperidade, desejo, mas nós temos que desejar inicialmente para nós mesmos. Porque nós desejamos que o outro alcance essa condição e nós nos esquecemos de tudo aquilo que é necessário fazer para que nós alcancemos, para que nós vivamos essa calma. Viver sossegado, viver calmamente, não significa nós vivemos na ociosidade. Nós jamais conseguiremos alcançar grandes realizações se nós não tivermos dentro de nós um estado de paz e harmonia para que nós tenhamos essa liberdade de ação. Aquele que vive aflito, aquele que vive angustiado, vive aprisionado nos seus próprios sentimentos, vive aprisionado nos seus próprios desequilíbrios. E como ele é capaz de viver com liberdade, sendo aprisionado dentro dele próprio? Como é possível nós nos desenvolvermos no mundo, tendo plena liberdade de ação, de ir e vir,
se dentro de nós se encontra tudo amontoado, tudo tumultuado, tudo perturbado? Então primeiro nós temos que começar a construir dentro de nós. E nós temos essa nossa filosofia, que é para nós de extrema importância, que vai sempre nos ajudar, nos dar uma orientação, nos dar um esclarecimento, para que possamos fazer modificações graduais. Basta a gente lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, sem falar nesses outros livros que nós já citamos, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um capítulo tratando de cada situação da nossa vida. E nós felizmente estamos nessa fase de estudo desse livro, onde nós já estudamos sobre os relacionamentos materiais, estamos agora falando sobre caráter, sobre valores da nossa personalidade, falando sobre sedes perfeito, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Falamos sobre as questões familiares, falamos sobre a questão dos relacionamentos, dos inimigos, dos amigos. Falamos de diversas situações. E isso não pode ser para nós apenas um tema que vem como motivo para as nossas reuniões. Nós temos que entender esses temas como sendo de fato uma filosofia que nós abraçamos e colocamos em prática. Porque aí sim nós começamos de fato a construir esse estado dentro de nós. Fazer com que isso aconteça dentro de nós e fazer com que isso também seja transmitida para aqueles que estão próximos a nós, onde quer que nós estejamos. Me recordo de uma passagem de Joana de Ângeles, que ela diz assim, que cada atitude, cada palavra que nós emitimos, cada atitude que nós praticamos, é como se fosse alguma coisa que nós lançamos no nosso caminho e que as pessoas que vêm atrás vão encontrando. Se nós lançamos flores, as pessoas atrás de nós vão colher essas flores. Se nós lançarmos espinhos, as pessoas vão tropeçar nos nossos espinhos. E Madre Teresa complementa, dizendo que nós devemos sempre deixar as pessoas melhores do que elas estavam. Devemos apresentar um sorriso para aquelas pessoas dentro de casa, para um vizinho de porta, para alguém de um caminho. E ela lembra assim de uma palavra uma expressão muito forte, que nós devemos ser a expressão do amor de Deus. Então, essa paz que nós construímos dentro de nós, é essa paz que vai ser repartida com todos aqueles que estão próximos. E se nós não fizermos isso individualmente, não esperemos que o mundo sozinho se transforme. É através desse exemplo, através desse compartilhamento que nós vamos conseguir criar essa grande rede de harmonia em torno de nós. A Angelina colocou para nós, quarta-feira eu fui assistir a apresentação de um violinista clássico. Foi um momento de muita paz. A música é sempre algo que nos transforma. Então a música, ela tem que estar compartilhada com aquilo que nós assistimos, ela tem que estar compartilhada com aquilo que nós lemos. Compartilhada não, conectada com aquilo que nós assistimos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos. Aí sim nós vamos começar então a conectar todos esses elementos que vão de fato nos proporcionar esse estado de paz e de harmonia. Porque às vezes a gente pensa assim, Angelina, eu li um livro tão bonito, é o que eu falo, mas depois no meu dia a dia eu começo a fazer exatamente o contrário. Porque o livro ele é bonito pela mensagem que ele traz, mas a sua grande beleza é a vivência que ele proporciona. A mesma coisa acontece com aquilo que a doutrina passa para nós. Tudo que ela tem é muito bonito, toda a mensagem é muito bela, mas a sua beleza será a transformação que ela é capaz de proporcionar. Se ela ficar apenas na beleza, ela vai ser aquele livro encapado, pendurado numa parede, apenas embelezando pela sua aparência, não pela sua realização. Seria aquele frasco de perfume fechado, que dentro dele nós sabemos que existe um perfume belíssimo, delicioso, mas ele nunca é aberto para poder se espalhar. É aquela flor fotografada. É muito bonita a fotografia de uma flor, mas você não sente a textura, você não consegue perceber a beleza e você não sente o perfume que ela tem.
Uma filosofia que não é vivenciada é exatamente isso. É aquela imagem congelada, aquela imagem estagnada, aquele vidro de perfume fechado. Então nós precisamos viver isso, para fazer com que tudo isso se espalhe em torno de nós. Aí sim a gente vai conseguir transformar de fato o nosso pequeno mundo à nossa volta e, consequentemente, também o nosso mundo, o mundo que nós vivemos de um modo geral. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas nós estamos fazendo isso primeiro por nós, porque é uma necessidade de progresso que todos nós temos, e depois colaborando para que todos os outros também possam colher esse estado de plenitude que nós estamos construindo. Fora isso, nós estamos apenas acumulando conhecimento, e conhecimento sem prática simplesmente fica morto. Então, pessoal, esse é o nosso estudo de hoje. Vivamos então calmamente. Então, para cada vez que nós formos apresentar um comentário, realizar algum tipo de trabalho, vivermos em situações diversas da nossa vida, pensemos sempre naquela tranquilidade, naquela paz que nós podemos viver diante daquela situação e na paz que nós podemos transmitir para aqueles que compartilham conosco aquela mesma situação. Pensemos sempre nisso, de sermos os multiplicadores dessa paz e dessa tranquilidade que Jesus trouxe para todos nós. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, Para fechar, a Cristalina colocou, que a prática é o aprendizado, não tenhamos dúvida disso. O Fábio colocou também, o mundo é lindo, temos um grande número de pessoas trabalhando para não permitir que vejamos, o reino dos céus está em nosso meio. Vamos fazer isso para que dê tudo certo. E aí então, Tico Teco fechou, Jesus falou sobre dois tipos de paz, a paz do mundo e a de Deus, como o homem entendeu essa questão do mestre, Ainda sempre, como a gente sempre lembra, que Deus é um ser abstrato para a maioria de nós, ele acaba ficando apenas uma fantasia criada na nossa mente e não uma realidade que nós devemos alcançar. Então nós temos que fortalecer as nossas convicções para fazer com que Deus se torne para nós um objetivo a ser alcançado e não uma ilusão que acaba simplesmente nos trazendo mais perturbações. Então, pessoal, fechando por aqui.